E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Que Deus abençoe cada irmão e irmã no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o estudo de hoje é uma continuação da mensagem anterior, onde analisamos o livro que estava nas mãos daquele que estava sentado sobre o trono e o parente redentor, aquele único digno que deveria se apresentar para o tomar, certo? Leiamos novamente, então, Apocalipse capítulo 5, os versos 1 e 2. E mais o verso 3. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi outro anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Que Deus continue nos abençoando e nos dando o perfeito entendimento da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse estudo faremos uma abordagem sobre por que João chorou. Mensagem, o intervalo entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, dos parágrafos 158 ao 180. Meus irmãos, nessa leitura, observamos no verso 2 que o anjo faz um chamado para que o parente redentor aparecesse, para que o parente redentor se apresentasse. Deus tinha uma lei, e essa lei exigia que somente um parente redentor poderia ser o substituto. Porém, onde estaria esse parente apto a fazer isso? E essa procura veio desde Adão, investigando todos, profetas, apóstolos. Porém, ninguém foi encontrado, ninguém que uma vez já viveu ou morreu nessa terra, foi encontrado, foi achado digno. Elias se encontrava lá, Moisés se encontrava lá, todos os apóstolos se encontravam lá, todos os homens santos, Jó, os sábios,
Todos se encontravam lá, mas ninguém era digno nem mesmo de olhar para o livro, muito menos de tomá-lo e abrir os selos. Você, meu irmão, minha irmã, que deposita sua fé na sua denominação, você que deposita sua fé, sua salvação unicamente nas palavras do seu pastor, sinto lhe dizer que esses homens não apareceram lá. Onde estava o Santíssimo Papa? Onde estavam os bispos, os líderes das maiores denominações do país? Eles não apareceram lá. É por isso que suas escolhas, suas decisões devem estar alinhadas unicamente com as Escrituras e não alinhadas com um sistema ou com algum líder religioso. Onde eu e você estávamos com a nossa dignidade? Isso mesmo, nós não somos nada. Como se diz, estamos apenas nos salvando. O anjo pede então para que o parente redentor se apresentasse. Mas João disse: ninguém era digno, ninguém apareceu, ninguém no céu fora achado digno, ninguém possuía tais qualidades, ninguém possuía tal calibre para ser o substituto. Ninguém que alguma vez viveu e morreu nessa terra fora achado digno. Ninguém em nenhuma parte fora achado digno. João não encontrou o homem. Os anjos estavam lá, seres que nunca pecaram. Mas lembre-se, estamos falando de humanos. Tinha que ser um parente da raça humana. João disse: e nenhum homem, não anjo. Eles estão em uma categoria diferente. Esse que deveria se apresentar tinha que ser um parente redentor, um parente da raça humana. Mas nenhum homem se apresentou, porque todos que estavam ali precisavam de redenção. Nenhum era digno de olhar para aquele livro. Ninguém fora encontrado em parte alguma. Assim, era necessário que esse parente redentor se apresentasse. Então, a Bíblia diz que João chorou. Depois de olhar, procurar em todo lugar, bate o desespero em João por não encontrar em parte alguma aquele digno. E o que a Bíblia diz? Verso 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Alguns acreditam, e até mesmo ensinam, que o motivo do choro de João fosse porque ele não se achava digno. Agora eu pergunto, eu posso ter esse entendimento? Posso. Posso ter esse e também posso ter outros entendimentos. Agora façamos uma próxima e mais importante pergunta. Será que esse entendimento encaixa perfeitamente com o restante das Escrituras? É evidente que não. E é isso que eu quero alertar os irmãos a esses possíveis entendimentos, mais precisamente, mais atualmente, a essas possíveis ideias que estão na moda sobre Apocalipse 10, de 8 a 11. Que João é a noiva Brana, que João é um único homem, que João é o quarto ministério de Brana. Ideias essas que podem até possuir um pouco de coerência, mas que não encaixa perfeitamente nem com as Escrituras e nem com a mensagem do sétimo anjo. E isso vai ser provado nos estudos futuros. Parágrafo 165 e 166. Qualquer homem sob o Espírito Santo saberia que não se trata disso,
de João ter chorado por não se achar digno. Veja, sob a inspiração de Deus, saberia que não foi isso. Eis o que penso do motivo pelo qual ele chorou. Porque se ninguém fosse digno e pudesse abrir este livro de redenção, a criação inteira estaria perdida. Ali estava o livro, nas mãos do dono original. Ali estava o título de propriedade da vida eterna. E ele está sendo oferecido ao parente redentor, aquele que possa preencher as qualificações, que atenda a todos os requisitos. Essa é a lei de Deus. E Deus não pode corromper, contestar sua própria lei. E a lei de Deus exigia um parente redentor que fosse digno, que estivesse apto para tal ato, que tivesse constituição para fazer. Diz o anjo que se apresente esse parente redentor. E quando esse chamado é feito, João olha por toda parte, na terra, debaixo da terra, nos céus, procura esse digno e não acha. Não havia ninguém, tudo estava perdido, a criação, todo o trabalho tinha sido em vão. É claro que João chorou. Porém, meus irmãos, esse choro pouco durou. Essa angústia durou apenas alguns segundos. Porque um dos anciãos lhe disse, Apocalipse, capítulo 5, verso 5, não chores. Opa, João pensou, onde está o homem? Onde está ele? Eu não consigo encontrá-lo em parte alguma. Todos aqui são homens bons, deram o seu máximo quando vivos. Mas nenhum deles era apto nem de olhar para o livro e muito menos de redimir a raça humana. Parágrafo 173. E ele não foi encontrado, de modo que João irrompeu em lágrimas. Tudo estava perdido. E ele chorou amargamente. E ele estava triste, porque tudo, a criação inteira, tudo estaria perdido, se não conseguisse encontrar alguém. Glória a Deus! Se não conseguisse encontrar alguém que pudesse preencher esses requisitos, lá todo ser humano e o mundo inteiro e a criação estariam perdidos. Tudo tinha caído. Os direitos de redenção, os direitos de vida eterna, a luz, todos estes direitos tinham sido cedidos e não havia ninguém que pudesse pagar o preço. E João começou a chorar, porque ninguém era digno e ninguém nem mesmo podia olhar para o livro. Era necessário um ser humano. João chorou, porque ninguém podia fazê-lo e tudo estava perdido. Mas a voz do ancião, que estava no meio dos 4 animais viventes e de todas as hostes celestiais, disse, continuando o verso 5, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Não chore, João, não quebrante seu coração, não há motivo para o seu choro, porque o leão da tribo de Judá, a raiz e descendência de Davi, prevaleceu, ele venceu. Prevalecer significa lutar com e vencer. No jardim do Getsemane, enquanto aquele sangue gotejava, escorria por sua face, o Senhor Jesus Cristo estava vencendo. Certo, meus irmãos? No parágrafo 179, irmão Brana fala a respeito de Jacó também ter prevalecido ao lutar com o anjo. Não chore, João, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu. Ele já venceu.
está terminado. A vitória de Cristo na cruz aniquilou todo o pecado. O choro de João durou muito pouco tempo. E quando João, muita atenção agora, e quando João se virou para ver quem era esse digno, algo muito estranho aconteceu. E esse será o assunto do nosso próximo estudo. Certo? Por que João chorou? Porque o digno, até um certo momento, não havia sido encontrado. E se o digno não aparecesse, toda a criação estava perdida. Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.